Chicão versus Taito Iwasa. Parece que essa é a próxima luta que vão casar nos pesos pesados em janeiro ou fevereiro. E é interessante como o UFC quer hypar o Chicão, né? A gente pega o cartel do Chicão, ele chegou no UFC contra o Tafa, né? Que pra mim é um dos piores lutadores da história do UFC. Aquele cara é muito ruim, não só ele como o irmão dele também, né? Os dois Tafas são péssimos, é difícil saber qual que é o pior ali. Não sei como esses caras duraram tanto no UFC. Acho que agora nenhum dos dois mais tá no UFC, né? Torço pra isso, porque são muito ruins mesmo. E o Chicão venceu o Tafa, que não é mérito nenhum, né? Fez o que tinha que ser feito lá, porque se perdesse pro Tafa, caramba, né? Não merecia estar no UFC. E com uma luta no UFC vencendo o Tafa, já deram um main event pra ele contra o Derrick Lewis, né? É muito raro a gente ver isso. Um cara que chega lá, nocauteia um cara muito ruim, e já dá um main event pra ele. Muito difícil. A gente pega outros lutadores aí, o próprio, aquele que lutou com o Aldo Cortez agora há pouco, né, que nocauteou, enfiou o dedo no olho, é o Derrila, né, acho o nome dele. Ele chegou com o nocautão sobre o Marcin Tybura e mesmo assim não ganhou o main event, né? Lutou com o Aldo Cortez, que beleza, agora tá se tornando mais hypado, mas não estava tão hypado ainda. Então, o que fizeram com o Chicão foi algo muito estranho, né, muito rápido ali. O Chicão não aproveitou essa oportunidade, né? Foi nocauteado em 1 minuto e pouco ali pelo Derrick Lewis. Eu acho que o Chicão foi muito inocente, né? Porque se você assiste as outras do Lewis, você sabe que ele sempre dá aquela fintada de fingir que tá machucado, alguma coisa pro cara vir e ele dá de encontro. Uma luta que eu lembro é do Derrick Lewis contra o Cigano, que ele fingiu, né, que sentiu o estômago, a hora que o Cigano veio, ele deu um de encontro. Então o Chicão foi inocente, né, em ir pra cima com tudo ali. Perdeu, então o Chicão tá 1-1 no UFC, e agora querem dar ele pro Taito Iwasa. E por que eu acho que essa é uma luta boa, né? Na verdade, pode ser uma luta boa ou uma luta ruim. Porque o Tuivasa, ele é um cara muito conhecido, né, é um fan favorite aí, tanto que tá com 4, 5 derrotas seguidas e se mantém no UFC, sendo que o Jairzinho Rozenstruik, que bateu ele, foi cortado do UFC, mas tudo isso é pela imagem, é um cara muito, muito querido, né, bebia cerveja lá, nocauteia a galera, então é um cara conhecido, porém é um cara que tá numa má fase, né, tá vindo de 4, 5 derrotas aí. Então, é um cara, entre aspas, fácil, com uma imagem boa, a galera vai estar assistindo aquela luta. Então, só o fato de lutar com o Tuivasa já sobe a popularidade do Chicão. A galera vai estar prestando atenção. E se o Chicão, um cara de 2 metros de altura, bate o Tuivasa com um monte de gente assistindo, o hype dele volta. E ele pode voltar a subir ali, talvez uma revanche com o Lewis depois, pegar um cara mais ranqueado. Então o UFC tá querendo ajudar ele, né? Poderiam ter tacado o Chicão pra preliminar agora. Pô, esse cara tá 1-1 no UFC, vamos tacar ele pra preliminar contra um Pangaré. Mas não. É muito difícil que o Tuivasa vá lutar no preliminar. Talvez lute até num card principal na Austrália, não sei. E o Chicão vai estar com ele lá, mesmo estando 1-1 no UFC. E por que eu falo que essa pode ser uma luta muito ruim ou muito boa pro Chicão? O Tuivasa, ele já teve um momento muito bom na carreira, que ele nocauteou, inclusive, o Derrick Lewis, né, que nocauteou o Chicão. E teve, acho que 4 ou 5 vitórias seguidas do Tuivasa, tanto que ele chegou a disputar o cinturão contra o Cyril Gane. Lutou 4 rounds contra o Cyril Gane, que é um cara muito inteligente ali, inclusive deu até um knockdown, né, mandou o Cyril Gane pra lona ali. Então, eu acho que o caso do Tuivasa é mais caso de ser relaxado mesmo. O cara tava pesando não sei quantos quilos, tava gordão pra caramba lá, não deveria nem estar treinando direito. Eu acho que se ele se tornar disciplinado, ele consegue sim, né? Não vai chegar a ser campeão, mas ter um bom nível ali no UFC, se manter no UFC, né? Porque ele tava completamente desleixado, não tava nem aí pra nada, por isso que acumulou essas derrotas. Então, o Tuivasa, depois de um bom tempo off ali, voltando motivado, em forma, ele pode sim acertar uma mão e nocautear o Chicão. A gente não viu muito do Chicão ainda, a gente viu o quê? 2 minutos do Chicão no UFC até agora? Tirando o contender. Lutou 1 minuto com o Tafa, mais 1 minuto com o Lewis, e é isso que a gente viu dele. Então a gente não tem que ver mais pra saber, né, o que esperar do Chicão. Mas contra o Lewis a gente viu que ele entra meio abertão e pode tomar uma aí, né? Eu acho que o Chicão é muito parecido com o Stefan Struve, né? Em pé ali. Então, geralmente, quando o Struve lutava com um gordinho baixinho que tinha pedrada na mão, ele era nocauteado. Foi nocauteado pelo Roy Nelson. Foi nocauteado pelo Mark Hunt, se eu não me engano. Então, essa luta pode ser muito boa se o Chicão vencer, porque ele vai estar vencendo um cara de nome, que a galera vai estar assistindo, porém, tem chance de entrar uma mamão do Tuivasa ali nesses 15 minutos, mandar o Chicão pra lona e ter 2 derrotas seguidas. Então é uma luta bem interessante, se você me perguntar quem que você acha que vai vencer, não sei, porque o Tuivasa já teve um momento muito bom, só que agora tá em decadência, não sei como que ele vai voltar, parece que tá em forma, tá com shape, e o Chicão, ainda não vi nada dele no UFC. Eu vi ele lutar contra um cara horrível por 1 minuto, fez a obrigação dele, e depois ele perdeu pro Lewis em 1 minuto. Então a gente tem 2 minutos de Chicão no UFC. É meio difícil saber o que esperar dessa luta. Eu acho que se o Chicão vencer bem o Tuivasa, muito bom pra ele, o hype volta, querendo ou não, né? Vai precisar de mais algumas lutas pra chegar, né, top 10, top 5 ali,
mas o hype volta um pouco, e isso agora se ele perder complica, né? Se perder pro Tuivasa, a galera vai falar, caramba, perdeu pra esse cara aí que tava com 5 derrotas seguidas. Então é uma luta interessante, mas acho que o Chicão tem que aproveitar essa oportunidade, lutar de maneira inteligente, não lutar muito aberto, porque, como eu falei, o Tuivasa mandou até mesmo o Shogun, né, que é um top da categoria pra lona, e ele pode muito bem mandar o Chicão pra lona também. O Chicão tem que ser inteligente, não pode ir muito afobado pra cima, e que vença nos pontos, mas que vença essa luta pro hype voltar. Me fala aí, o que você acha? Vai dar Chicão? Vai dar Tuivasa? Por que você acha que o UFC tá hypando tanto o Chicão, né? Porque ele é um cara grande, um cara alto, que chama atenção. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.